Quero cumprimentar a todos com a graça e paz. Nós vamos meditar mais uma vez na palavra do Senhor, onde tem nos fortalecido, onde Ele tem nos sustentado na presença dEle. Amém, irmãos? A palavra desta noite, ela fala então em Mateus, no capítulo 25, no verso 1 a 12. Diz assim a palavra do Senhor. Mateus 25, de 1 a 12. Então, o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas, com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Diz o 6 ainda, mas à meia-noite ouviu-se um clamor, aí vem o esposo, saí-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes, dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam, dizendo, não seja caso que nos falte a nós e a vós, e diante aos que o vendem, e comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo, Senhor, Senhor, abre-nos. E ele respondendo disse, em verdade vos digo que vos não conheço. O 13 ainda, vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Eterno Deus, nós suplicamos a Tua graça, que o Teu Espírito Santo esteja a nos ensinar pela Tua palavra, ó Deus, retirando tudo aquilo que é do homem e colocando, ó Deus, a direção, a palavra do Senhor na nossa vida. Oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, estamos vivendo a última hora do dia, momento que nós podemos ver, conforme a palavra nos fala, que são momentos de trevas. O homem tem se tornado cada dia insensível à voz do Senhor, a palavra, o conselho, a direção, tudo isso por causa do pecado. Porque o pecado, ele torna o homem insensível. O pecado, ele tira a sensibilidade do homem. Ele corrói a alma, corrói o caráter do homem. E ele afasta o homem da presença do Senhor, a presença de Deus. E podemos ver que o homem tem se acomodado, irmão, não tem se importado, né? Não se importa com a vida espiritual, mas antes ele tem confiado nos seus argumentos, tem confiado nas suas coisas, na sua razão, na sua maneira de entender as coisas, e não tem dado lugar à voz do Senhor, através da palavra de Deus. E nós queremos aqui mostrar aos irmãos que há sim uma diferença entre aquele que serve e aquele que não serve. Aquele que serve a Deus verdadeiramente, ele está sendo preparado dia após dia para o dia do Senhor. E esse dia que a palavra nos mostra aqui, que é o dia do esposo, ele vem buscar a sua noiva, a igreja amada. Esse dia não tem dia nem hora, nós sabemos, a palavra não fala deste momento, desta data, mas
fala dos sinais que iriam acontecer. E nós estamos contemplando com os nossos olhos. Jesus se aproxima. E é por isso então que precisamos ser conforme a palavra de Deus nos ensina. Meus irmãos, nós podemos ver que Jesus nessa parábola, ele faz uma comparação com os momentos finais, os nossos dias. E ele faz referência a duas situações. Ele diz, o reino do céu será semelhante a 10 virgens que, nós bem sabemos que nesta última hora, meus irmãos, surgem várias pessoas sobre a face da terra, onde elas usam a palavra de Deus para poder colocar os seus argumentos. Elas usam a palavra, mas estão longe de Deus. Esta última hora, ela será uma hora onde todo homem terá acesso a esta palavra. Nós sabemos, meus irmãos, que com o meio de comunicação, hoje com o crescimento, com o desenvolvimento da tecnologia, nós podemos ver que a palavra, a Bíblia, ela tem chegado em muitos lugares. Em muitos lugares estão podendo ver a palavra, mas muitos não usam esta palavra da maneira que Deus tem nos orientado. Porque a palavra em si, sem a porção do Espírito Santo, ela não traz vida. Ela não traz o aperfeiçoamento. Ela não nos aperfeiçoa na presença de Deus. Porque a Bíblia fala que a letra mata, mas o Espírito vivifica. E o que ele vem dizendo? Que 5 eram insensatas, e a palavra fala também que 5 eram prudentes. Meus irmãos, essa insensata, o que representa isso? Elas tinham lâmpadas também. Ou seja, elas tinham a palavra, mas ficou somente com a história. Há muitas pessoas que estão vivendo desta maneira, que estão vivendo simplesmente na história, estão lendo e entendendo da maneira que o seu coração quer entender, a sua mente, a maneira que um homem tem ensinado, que o mundo tem ensinado, que Jesus foi uma história. Mas queremos mostrar, meus irmãos, que há uma diferença entre aquelas insensatas e as prudentes. O que era a diferença? Ambas tinham lâmpadas, ambas tinham lâmpadas. Mas ficou naquele momento, o azeite foi acabando, e elas falaram, olha, vai acabar, vai se apagar, e agora dá-nos o seu azeite para nós. E as prudentes falaram, não, eu não posso dar o meu, vai comprar, né? Vai comprar, vai arrumar, você precisa arrumar. Meus irmãos, e nós podemos ver que a palavra nos ensina que a nossa candeia precisa estar acesa. Precisamos viver na palavra de Deus, mas precisamos ter óleo conosco. A Bíblia fala que elas levaram com ela azeite. Elas tinham azeite de reserva. E é desta maneira que a igreja fiel do Senhor está sendo preparada. Quando podemos ver que a palavra fala das 5 prudentes, então fala de uma igreja fiel. Nesta hora, o Espírito Santo, ele está sendo derramado em abundância. É uma igreja que está vivendo conforme a palavra de poder. Por quê? Pois a sua luz está clareando a sua face. Ou seja, a luz, ela está nos trazendo a identidade, está nos identificando. Sem luz, o homem vive em trevas. Quando a candeia se apaga, é só escuridão. Mas quando nós temos a candeia, nós temos o óleo, nós temos o Espírito Santo em nós então podemos ser identificados. O esposo vai chegar e ele vai nos reconhecer, porque a luz está clareando o nosso rosto. Ou seja, ele vai poder nos ver, porque nós estamos na luz. A luz mostra toda a verdade. Somos um povo que abriu o coração para o Senhor e permitimos que o Senhor, então,
possa estar para todo sempre na nossa vida. Mas dessa maneira a Bíblia fala que aquelas 5 prudentes, mostrando aqui a posição da igreja. A lâmpada para os meus pés é a tua palavra, diz assim, e luz para o meu caminho. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. É esta lâmpada que está sobre o nosso viver. É esta lâmpada que faz parte da nossa caminhada. A palavra do Senhor, a bênção do Espírito Santo. A palavra que diz, que o noivo tardou e todas cochilaram e dormiram. Meus irmãos, há uma grande diferença, em descansar, dormir confiante e dormir sem ter essa confiança. A igreja do Senhor que está sendo preparada, que tem azeite de reserva, esta igreja, ela vive o que a Bíblia fala. Eu dormia, mas o meu coração velava. Eu dormia, mas o meu coração velava. Ou seja, ela está descansando na presença de Deus. Quando fala assim que todas dormiram, ou seja, a igreja fiel, ela descansa no Senhor, mas o seu coração vela. Ela dorme confiante no Senhor, ela descansa confiante no Senhor, sabendo que o noivo pode chegar a qualquer momento. E ela vai então ver, ela vai contemplar, porque ela sabe que é um momento especial. O Espírito Santo, ele anuncia. Aí vem o noivo. É hora da saída, é hora de manter o nosso coração transbordante da bênção do Senhor. É hora da vigilância. Elas, as prudentes, entraram para as bodas e logo depois as insensatas bateram à porta. Meus irmãos, a Bíblia fala então que as prudentes que tinham azeite, que tinham reserva, elas então puderam ficar constantemente com a luz acesa, tinha lâmpada, tinha candeia, tinha luz, não ficaram no escuro. E o noivo chegou, então foi dado o anúncio, eis o noivo. Então, meus irmãos, elas entraram para as bodas, elas entraram para a festa, elas entraram então para aquele momento especial. Foi um encontro maravilhoso. Aí vem o esposo, saiu ao encontro. A igreja está sendo preparada. Mas aqueles que não são prudentes, aqueles que não têm a reserva, que não têm a unção do Espírito Santo, que não estão buscando o Espírito Santo, aqueles que estão vivendo uma história simplesmente, mas não estão buscando se aprofundar, não estão buscando a bênção, a unção do Senhor, meus irmãos, com toda certeza haverá uma diferença entre aqueles que servem e aqueles que não servem. E a Bíblia fala então que as prudentes entraram para aquele momento especial. E uma coisa é certa, irmãos, podemos dizer que depois que a porta se fechou, aquelas que tinham saído para buscar azeite, elas chegaram e começaram a bater, abre-nos, abre-nos. Meu irmão, não é no grito, não é na violência, não é na pressão, não é desse jeito. Não adianta gritar, não adianta fazer tantas coisas que a vida tem te ensinado. Mas uma coisa é certa, faz o que o Espírito Santo te ensina. Faz o que o Espírito Santo tem nos ensinado. O Espírito Santo enche a sua candeia, enche. O que a Bíblia vem falando? Que elas tinham azeite. E todas aquelas virgens, mas as prudentes, levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. Ou seja, elas tinham bastante azeite ali. Então, nós podemos dizer, nós precisamos ter o nosso coração cheio da bênção do Espírito Santo. Precisamos estar preparados para este dia glorioso que está se aproximando. Jesus voltará para buscar a sua igreja. A igreja fiel vai subir. A igreja vai subir.
A Bíblia fala que encontraremos com o Senhor, que estaremos para todo sempre com Ele. E meu irmão, Deus tem essa bênção para você. Se a sua candeia está vazia, se o seu óleo está acabando, se você está vivendo simplesmente uma história, sabe de uma coisa? Esteja além da letra, esteja então vivendo a revelação do Senhor, esteja vivendo a unção do Espírito Santo. Permita que o Espírito Santo faça parte da sua vida. Permite que a bênção de Deus ela seja diária. Em todos os instantes, o Senhor esteja presente no seu viver, no seu lar, no seu trabalho, na rua, em casa, em qualquer lugar. Deixe que o Espírito Santo governe você. Sabe por quê? Fará diferença quando o noivo voltar. Fará diferença. Você será identificado. Ele vai ver e vai dizer, entre para o gozo. Entre, porque o noivo te reconheceu. Você tem o reflexo, você tem o brilho da luz. A luz brilhou, a luz está brilhando sobre você. A sua candeia não apagou. Não permite, meu irmão, que a sua candeia se apague. Mas tenha óleo. Tenha óleo com reserva. Tenha óleo em abundância. E como que se adquire óleo? Buscando, clamando, vivendo na presença de Deus, não dando lugar para as coisas pecaminosas, mas abrindo o coração dia após dia, vivendo a palavra, a comunhão com o Senhor. Isto é encher a candeia, é tomando as decisões conforme a palavra de Deus, tendo um caráter cristão, sabendo dizer sim, sabendo dizer não. É desta maneira que Deus quer que estejamos na presença dEle. E Ele me chamou e te chamou também, meu irmão. A você que não aceitou ainda, Ele está te chamando. Vem para a presença do Senhor. Abra o coração. Seja qual for a situação, Ele vai mudar a sua vida para melhor. Amém? Que o Senhor nos abençoe. Que a graça de Deus esteja sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, sobre o nosso familiar, os nossos familiares, sobre as nossos parentes, sobre em todas as coisas, nossos negócios, em toda a nossa caminhada. Que o Senhor possa nos abençoar grandemente. A todos, a graça e a paz do Senhor Jesus.